Boa noite. Nós estamos na live Os Impactos da Medida Provisória 89 do... Nós estamos na live da Medida Provisória 1085 de uma ponta a outra do país. Comecei me atrapalhando toda, mas peguei no tranco agora. Eu vou convidar o Dr. Alan, lá do Amazonas, e a doutora Juliana Fulmer para entrar conosco nessa live, para que a gente possa falar um pouco do que aconteceu desde o início do ano, para que eles pudessem implementar esses processos dentro dos seus cartórios. Vamos lá, chamando então Dr. Alan, Provin, cadê? Sempre é meio tenso esse início. Doutora Juliana Fulmer. Aqui. Chamando então a doutora Juliana Fulmer. Convidando para entrar. Olá, doutora. Oi, boa noite. Tudo bom? Muito bem-vinda. Deixa eu tentar aqui o doutor Alan, que não está aparecendo aqui para mim. Provim. Nossa, que coisa. Tá faltando olhos aqui. Me ouve bem? Te ouço muito bem. Eu não tô te vendo ainda por detalhe aqui. Porque eu simplesmente não estou identificando o Dr. Alan aqui para poder convidá-lo. Dr. Alan, se tu estiver ouvindo, dá um oizinho aqui que eu já te coloco para participar, porque eu não sei por que não está aparecendo na minha, Talvez ele na esteja minha lista. ainda, daqui a pouco ele deve estar. Verdade, achei, convidando. Agora sim, tudo bom, doutora? Como vai? Boa noite. Oi, boa Oi. noite, Tudo Tudo bem? bem? tudo certo? Sejam muito bem-vindos a essa live na Cartório Flix. Duas pessoas que eu tenho um carinho muito grande. Adoro. Obrigada. Obrigado. Então, gente, Tenho um carinho enorme por ti, Sabrina, pelo Alan. É um prazer estar aqui. que bom. Vamos dar boa noite, então, para os nossos convidados, né? Já vi aqui um querido, Dr. Paulo Ávila, que mora no meu coração. Deixa eu ver quem mais. Gente, a ideia dessa live é a gente fazer um bate-papo. Eu vou mediar e vou ficar acompanhando as perguntas aqui, né? Já vi que tem um monte de gente de Santa Catarina também, do Amazonas, claro, né? E aqui do Rio Grande do Sul. Aconteceu uma tarefa gincana no início do ano, né? Porque já basta o perrengue da pandemia, a gente se recuperando pós-finaleira de ano, e daí lançam a medida provisória 1085, que elevou o nível do videogame, né? Se a gente achou que o nível estava baixo, agora muda o nível do videogame. E vocês, líderes, viveram tudo isso na prática e como organizar tudo isso com a equipe, né? E eu queria passar primeiro para a doutora Juliana, que é presidente da Fundação Enória, aqui no Rio Grande do Sul, também é registradora de lajeado. Ela trabalha com o PQTA, com o programa de qualidade, e eu gosto muito de falar isso porque já tem uma cultura de gestão e de treinamento no cartório, e o Dr. Alan também recebeu há pouco tempo um prêmio aí no Amazonas, que eu achei maravilhoso, né? O Tribunal de Justiça reconhecendo o excelente trabalho. Eu acho que essa parceria é super importante. Mas para a gente entrar na live, no tema, eu queria ouvir um pouco, doutora. A gente já teve a live lá na Fundação Enori, que eu assisti, para poder entender sobre o conceito da medida provisória. Mas para quem não viu aquela live, né, que sempre vai poder ir lá conferir, explica um pouco para a gente o que aconteceu de principal aqui no Rio Grande do Sul. Então, boa noite a todos que nos assistem. Que privilégio estar aqui nesta live do Cartório Flix, um curso que a gente tanto acredita, que a gente tanto confia, né? Que eu mesma tenho disponibilizado para toda a minha equipe,
a todos os meus prepostos, a mim, a todos eles, meus substitutos, todos assistem os cursos, assistem as trilhas propostas pelo Cartório Flix. Então, eu gostaria de dizer, quero te saudar, Sabrina, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, né? Poder falar um pouco sobre essa medida provisória que nos trouxe muita dor de cabeça, né? Muita preocupação. E saudar o Alan, que eu tenho uma grande admiração, que você está no estado do meu coração. Eu sou gaúcha de nascença, mas eu, inclusive, tive a honra, uma coisa que eu jamais sonhei na vida, receber o título de cidadã do estado do Amazonas. Nossa, que legal. E em 2017, o governador do estado, depois de uma aprovação na Assembleia por unanimidade, me conferiram esse título, que eu acredito que é um dos maiores títulos da minha vida, né? Então, assim, eu sou muito feliz e tenho tantos amigos e aprendi tanto no Amazonas. Lá eu fui registradora civil por 12 anos, né? Nossa. 13 anos. Então, fui muito, muito feliz lá, aprendi muito e vejo que o Alan veio num período depois que eu saí, né? Que eu voltei para o meu estado, enfim, onde a minha família se encontra, onde eu era professora, né? Universitária e fui advogada. E aí o Alan agora vem para o Amazonas e está fazendo um excelente trabalho, um belíssimo trabalho. E eu gostaria de te saudar e dizer que eu sou uma fã tua, Alan. Tá? Ah, bondade é sua. E então, assim, já posso começar a falar um pouco, assim? Eu vou tentar Claro. de forma, assim, não tão formal a respeito da medida provisória, porque ela tem muitos meandros extremamente técnicos. O artigo tal, né? Mas vamos tentar falar de uma forma que todos possam compreender. Quem é operador do direito, quem já trabalha nos registros de imóveis, quem são os prepostos, ou até mesmo quem quer ingressar para trabalhar num registro, né, num cartório de notas ou de registro, possa também entender. Então, me permitam falar de uma forma bem, assim, singela. É isso aí, é o beabá mesmo. Isso é vício de professor, né? De forma que as pessoas consigam entender. Então, assim, para quem nos escuta, eu vou tentar, assim, dar um brevíssimo resumo, né? Assim, de uns 5, 10 minutos. Em primeiro lugar, a gente tem que ter a noção de que essa medida provisória, ela traz uma verdadeira modificação do sistema legislativo no que tange aos registros de imóveis e aos registros de uma forma geral. A nossa lei 6.015 é de 73. É uma lei, né, bastante antiga já. E essa medida provisória não traz uma verdadeira reforma, uma mini reforma da atividade registral. Basicamente da atividade registral, com reflexos também na atividade notarial. E ela vai implementar, então, condutas para a nossa área que vão valorizar a atividade notarial registral e vão, sobretudo, atualizar procedimentos. Mas por que atualizar procedimentos? Por que isto? Isto vem de um apelo da sociedade. Isto vem de um apelo do mercado financeiro, do mercado imobiliário, dos operadores do direito, que querem mais agilidade nos procedimentos. Então, esta medida provisória, o espírito desta lei é esse. Não é ainda lei, né? É uma medida provisória. É uma medida provisória ainda. Ela pode ser, enfim, renovada, né? E depois convertida em lei. Até a última notícia que eu tinha, já tinha 350 emendas à medida provisória, naquilo que pretende se alterar ainda, né? Então, mas eu arrisco a dizer que isso é um caminho sem volta, porque ela já trouxe tantos benefícios que muito dificilmente vai retroceder. Deu uma cortadinha aqui. Então, a tendência é aumentar. Estão me ouvindo? Cortou? Sim, ela deu uma bugadinha, mas já voltou. Voltou? Dificilmente volta, é o que falou. E eu até acho que novas medidas devem vir, né? Outras inovações, outras devem ser acrescentadas. Então, que fique claro a quem nos assiste. Primeiro, a medida provisória veio para inovar. E ela dispõe, assim, num primeiro momento, de algo que... Eu vou falar duas terminologias aqui que nós vamos passar a ouvir muito na área notarial registral. Uma é a ONR, que eu vou explicar o que é,
e outra é a S-REI, ou SERP. Vou falar um pouco sobre isso, tá? Por que eu vou falar sobre isso? Porque isso são inovações. Bom, para situar vocês ainda dentro desse espírito do legislativo, na verdade aqui foi do presidente da República, né, que editou a medida provisória, mas com toda uma assessoria dele e tal. Essa medida provisória vem de um clamor da sociedade, como eu falava antes. A sociedade, o mercado financeiro quer agilidade, rapidez, prazos mais exíguos, menos burocracia, menos nota de impugnação. Este é o espírito do legislador. Então, ele traz tudo isto para essa medida provisória e, ao mesmo tempo, revela uma grande credibilidade que o legislador, que o executivo tem no notário e no registrador. Nos confere muita... vamos dizer, ela evidencia a credibilidade que se dá, porque nos dá mais flexibilidade em algumas coisas para decidir, né? Nos torna mais, com um pouco menos engessados, vamos dizer assim, né? Dá mais autonomia. E por que neste momento surge essa medida provisória? Nos pegou de surpresa, porque ninguém estava esperando isso. Nós todos estávamos... No Natal. Né? O espírito do Natal ali, né? Natal e novo, né? Tem um 31 e primeiro fecha e tal. O judiciário estava em recesso. E aí surge essa medida provisória do nada, né? E nos pega todos de surpresa. Só que, assim, isso tem muito a ver também com a pandemia. A gente tem que fazer essa leitura também. Por quê? A pandemia trouxe consigo, além de todo o medo, de toda essa situação de lidar com o imponderável, com o que vai acontecer, nos revelar tão pequenos diante dessa pandemia, dessa questão de saúde, né? Ela nos trouxe muitas reflexões, significativas reflexões, profundas reflexões, né? Sobre o que é importante para cada um de nós. Nós vemos até que o mercado imobiliário mudou em função da pandemia. Há uma procura maior de imóveis residenciais, lugares ensolarados, com jardim, com pátio. Isso tudo é uma mudança. As pessoas se dão um luxo de comprar o seu carro dos sonhos, fazer as coisas que gostariam, porque não sabem, né, como será o amanhã. Dia de amanhã. Então, a pandemia trouxe também consigo serviços online. Nós aqui hoje, um meeting ao vivo, né, online, cada um numa ponta, né, do norte ao sul, o Alan lá quase na linha do Equador, nós aqui embaixo, né? E estamos aqui falando de uma medida que assola todos nós, a todo o Brasil, né? Então, esses serviços online são uma realidade. E isto antecipou projetos que já havia para atividade notarial e registral, acabou antecipando. Implementou-se, por exemplo, o e-protocolo, o acesso de certidões online, as centrais de registro de imóveis, as centrais do registro civil de notas, tudo isso se tornou mais ágil, né? Então, essa facilitação ao acesso às informações, a pandemia empurrou para frente tudo isso, né? Então, neste espírito, vem a medida provisória. E agora eu vou explicar o porquê que eu falei da ONR e por que eu falei do SERP, né? Então, vejam só. Se a gente olhar o artigo 1º da medida provisória, não vou ficar lendo aqui artigo que eu acho muito chato, assim, né? Muito enfadonho, mas eu espero que até agora, né, vocês tenham mais estudado, ou menos... né? E gostado dessa... Então, vamos lá. A medida provisória traz o SERP. O que é a SERP, gente? Sistema Eletrônico dos Registros Públicos. Vejam, Sistema Eletrônico de Registros Públicos. E que tem por objetivo modernizar e simplificar os procedimentos relativos aos registros públicos. Moderniza, simplifica e agiliza. Né? E o SERP, então, que é este Sistema Eletrônico de Registros Públicos, o objetivo é viabilizar, o registro público eletrônico, ou seja, não precisa mais ser protocolado, tudo fisicamente, pode ser na via eletrônica. A interconexão das certidões.
serventias e a interoperabilidade das bases de dados entre as serventias. Então, pessoal, o SERP nos traz um grande sistema gerido e operado pela ONR. Né? Para quem não sabe, a ONR significa Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, né? E fiscalizado pelo CNJ. Então, a ONR desenvolve um grande sistema a nível nacional, onde vai concentrar todas as centrais de registros de imóveis do Brasil inteiro. E nós vamos poder, ou nós, que eu me refiro, o usuário, pode consultar esta base de dados dos registros do país inteiro. Então, percebem a interconexão, a interoperabilidade, o que isto significa, o avanço que isto significa. Hoje em dia, você não precisa mais ir ao balcão do registro de imóveis para pegar uma certidão atualizada. Você pode solicitar isso via central, né? Via esta central da SERP, né? Gerida pela ONR. E aí lá você faz o seu pedido, porque hoje em dia muitos estados têm as suas centrais individuais. O Rio Grande do Sul tem a CRI, Central do Registro de Imóveis, vários estados. O Amazonas tem a central também, não tem a central também, Alan? Sim, a gente compartilha do Distrito Federal, a RDIFT. A do DF. Vários estados compartilham a da ISP. São Paulo. Então, isso ainda estava, assim, meio que por estado. A ONR, e com esta medida, que a medida provisória traz, acaba com Conectou todo mundo num único guarda-chuva. Uma interconexão de todos os estados na central. E isso facilita a vida de qualquer usuário, né? Cidadão. O cidadão percebe o serviço mais ágil, acessa de forma mais rápida. Então, esse mais ou menos é o espírito, né? Começa a medida provisória falando disso, desta interoperabilidade. Mas é que às vezes a gente fica só falando siglas, e SERP e ONR, e as pessoas não sabem o que isso significa, né? Na verdade, é algo simples, é um sistema nacional eletrônico de registro de imóveis. Mas mudou prazos, doutora? Porque eu ouvi bastante gente falando, né, sobre a agilidade e tudo mais. Queria te ouvir um pouco, doutora Alan. Como é que foi aí a realidade da implementação? Ok, sabemos o que é, então, o conceito e tudo de bom que ela traz, porque fortalece a prestação de serviço também, né? Mas e implementar isso? Quais foram os impactos aí no Amazonas? Então, boa noite a todos. Boa noite, Juliana. Boa noite, Sabrina. Sabrina, que temos essa parceria de milhões aí, que no último ano estivemos muito em contato, inclusive em tragédias pessoais. Era a Sabrina que estava aí bipando comigo. E a doutora Juliana é o chaveirinho aqui do Amazonas. A amada e queridíssima por todo o Amazonas, o estado aqui vangloria a Juliana com razão. Inclusive, antes mesmo de eu assumir aqui no Amazonas, eu já tinha visto algumas lives, entrevistas da doutora Juliana, e eu pensava, meu Deus, que mulher sensacional, eu preciso ter uma Juliana, né, num cartório, né. Eu era tabelião de notas já em Santa Catarina, tabelião de notas e protestos, mas ainda assim eu vim para cá com todos os registros públicos. E de fato, a gente vê a necessidade de mais Julianas nos registros por aí. Mas eu gostaria de comentar que eu acho um diferencial que é necessário trazer essa live de hoje, tá? Que eu via, inclusive na época que eu era tabelião de notas em Santa Catarina, serventia pequenininha, eu via muitas lives de LGPD, lives do Siscoaf e tudo mais, e tudo num imaginário muito grande, de como se fosse a coisa mais simples do mundo e fácil de se implementar, porque todos os cartórios teriam capacidade financeira ou enfim para isso, né? E de fato, não é sempre assim que acontece. Aqui no Amazonas, até a Juliana vai poder confirmar, a gente sofre de um processo de democratização tardia, eu diria. E não no sentido político, talvez, mas enfim, muitas coisas demoraram mais a chegar aqui, infelizmente. E o Amazonas não se resume a Manaus, onde está um grande centro político, um grande centro econômico. Logicamente,
é a maior cidade, o potencial que temos aqui, mas nós temos um interior com muitas dificuldades, né? Com muitos empecilhos nesse sentido. E é um interior que já encontrava dificuldades em se adaptar ao que já existia de regulamentação, na LGPD, no Ciscoaf, no Provimento 74, de adequação de tecnologia, segurança, porque muitos lugares aqui, de fato, são somente acessíveis por barco. Então, imaginem como é a qualidade de internet de um lugar dessa distância, né, da capital, e como seria essa prestação de serviço, ou como seria essa modernização. E, de fato, a medida provisória, ela visa um futuro aí muito bom, né? Ela tem uma proposta. Digamos, ela carrega consigo uma boa intenção, que é a modernização. Eu até particularmente acho que ela pecou em que poderia ter modernizado mais coisas, que muita coisa ficou de fora ali que ainda não faz muito sentido para mim, na 6.015, que já estaria atrasado, já poderia ter dado uma aproveitada para atualizar, mas enfim, tá chovendo emendas e tudo mais. Mas é um impacto muito grande no dia a dia de serventias, principalmente aquelas que não têm um acervo digitalizado, que não possuem acesso a uma internet de qualidade, e isso vai ser algo de um trabalho muito grande em boa parte do país, né? Nem todos os locais vão poder aderir de maneira integral logo no início. Por exemplo, quando eu assumi o cartório aqui, já estava com 27 mil matrículas. E não existia sistema informatizado para isso. Então eu comecei do zero, né, cadastrando essas matrículas. Eu ainda nem terminei de cadastrar essas matrículas, com 27 mil. E eu ainda nem trabalho com o sistema de transcrições, que muitos colegas trabalham com o sistema de transcrições e possuem aqueles livros enormes, que para digitalizar é uma outra experiência, digamos assim, um problema um pouquinho maior. E, de fato, em alguns lugares enfrentam dificuldades muito grandes para isso. Então, eu gosto de dizer que a pandemia trouxe já alguns provimentos do CNJ, que quando saíam, a gente já percebia que aquilo ali não era de fato provisório, eram mudanças que viriam para ficar nessa questão do eletrônico, e notariado. É meio difícil imaginar que o e-notariado vai acabar depois que acabar o estado de emergência. Não vai, né? Ele vai prosseguir. Talvez de outras formas, por um provimento definitivo, talvez de maneira legislativa, não sei. Aqui no Amazonas mesmo, a gente está há 2 anos celebrando casamentos online, né, por conta da pandemia, que muitos estados também não aderiram a isso. Mas são novidades que tendem a continuar pela facilidade. E a medida provisória vem no mesmo caminho. Vamos facilitar, vamos reduzir prazos, vamos tornar a vida do cidadão mais fácil, mais ágil, enfim, os negócios imobiliários e tudo mais. Como a Juliana comentou antes, eu acho que a pandemia trouxe uma nova visão do que é morar. Eu particularmente vejo que, principalmente alguns empreendimentos, que eles eram feitos para vender e não para morar. E a partir desse momento a gente tem que ter uma nova visão sobre onde eu quero morar. Porque agora eu tenho que ficar o dia inteiro, tive que ficar o dia inteiro em casa. É aqui que eu quero ficar o dia inteiro. Gente, não tenho vista para nada, não consigo ver o sol aqui, não bate nada. Então, tudo que era feito para vender agora tem que ser feito para morar. Então, teve um aquecimento aí de uma nova forma de construção imobiliária. E lógico que isso exige também uma agilidade maior nos registros de imóveis. Se você perceber aí no litoral de Santa Catarina, o setor imobiliário bombou no período de pandemia, né? Justamente percebendo essa nova demanda que existia. E é uma preocupação que eu também trago, não é uma preocupação, mas eu compartilho, que também vai ser uma dificuldade muito grande, porque, por exemplo, a minha serventia são todos os registros públicos. Então, para mim, eu tenho o registro de imóveis, que sofreu alterações, eu tenho o registro de títulos e documentos, que sofreu alterações, eu tenho o registro civil de pessoas jurídicas, que também sofreu alterações. E algumas dessas, eu confesso que eu tenho medo de adaptar toda a serventia e essa parte não ser deferida ou convertida em lei lá no final. Né? Porque é toda uma estruturação que a gente... Porque é a criação de livros novos, é a criação de momentos novos e tudo mais. E a gente sabe que nem sempre surge aquele famoso decreto legislativo regulando as situações de uma medida provisória que perdeu o seu
o seu valor, caso ela não seja convertida em lei. Mas é um trabalho de formiguinha, né, de ir adaptando principalmente prazos, reduzindo o fluxo de trabalho, tem que tomar uma nova roupagem, não se pode mais trabalhar como estava anteriormente. Aqui no Amazonas nós temos a grande maioria dos cartórios do interior, salvo engano só tem eu e mais um outro cartório em Coari, que não somos cartório único. Então, a grande maioria dos cartórios vai ter todas as especialidades. Então, imaginem que um balcão de notas é muita gente. Eu tenho o registro civil de pessoas naturais e é um balcão que também enche. É muita gente no período matutino, enfim, em determinados momentos do dia. E você trabalhar com uma demanda que você já tinha e agora em outros setores do cartório você ter mais agilidade, é um desafio, com certeza. É um desafio de organização, é um desafio de pessoal, de logística, talvez treinamento, Contratar, novas talvez. contratações, para pôr em dia a bagunça que já estava ali te esperando, né? Enfim, e sem contar a demanda do que continua entrando sem se preocupar com isso de medida provisória ou não. Então, de fato, é algo que eu vejo com os olhos positivos, né? Mas, da mesma forma que a regulamentação do CNJ às vezes parece meio utópica, eu sou um amante de tecnologia, mas ao mesmo tempo eu me preocupo com a visão de que o país é inteiramente igual. Isso me preocupa muito, porque nós temos alguns provimentos do CNJ, e aí com todo o respeito, por exemplo, da unidade interligada, que imagina que todo lugar tem uma interconexão com a internet maravilhosa para ter alguém lá no hospital e ter um funcionário disponível lá no hospital só para isso o tempo inteiro. E não é bem assim que funciona. A medida provisória, e é lógico, não tem nem como se cogitar que no norte vai ser assim, no sul vai ser assim. É matéria em nível nacional e todo mundo vai ter que se adaptar. Por bem ou por mal, todos vão se adaptar. Mas me refiro aos desafios que cada região vai ter para isso. Vai ser muito mais trabalhoso em alguns lugares. Em Santa Catarina, eu estava como interino em um registro, também um cartório de registros, que se eu estivesse lá quando saiu a medida provisória, para mim não ia mudar nada na minha vida. Já estava tudo digitalizado, tudo cadastrado, tudo certo. Era só seguir o fluxo e segue o baile. Mas aqui, de fato, né, eu tenho toda uma demanda reprimida aí para colocar isso em dia. Inclusive, apesar de eu estar vinculado hoje na central, é uma central que, se a gente parar para pensar, já existia para o registro civil. A CRC, que sempre funcionou muito bem nessa questão de materialização e interoperabilidade. Registro de imóveis não tinha isso. O RTD já tinha uma central meio tímida, mas já tinha. Né? E o registro de imóveis que estava em falta a nível nacional, nesse ponto. Mas, neste ponto, né, eu me preocupo um pouco. Né? Não vamos prestar esse serviço, de maneira alguma. Mas eu me preocupo com as dificuldades que alguns colegas irão enfrentar para isso. A capacidade, né? Eu acho que inovar é sempre preciso, mas a capacidade de entregar e a cultura, tanto do funcionário quanto da própria população, de utilizar, de conseguir acessar esse recurso, né? E, por exemplo, a central, quando eu estou cadastrado na central e tudo mais, para serviços e certidões, mas nesse ponto de comunicação com a central, dos indicadores, visualização de matrícula, eles não querem que eu envie antes de ter tudo digitalizado. Uhum. Então vai ter muita gente atrasando aí a ideia dessa medida provisória, porque vai depender do todo estar completo. Sim. Não adianta você ir mandando em migalhinhas, porque as buscas vão estar todas furadas, né? Além de, a partir daí, começar a se enviar as cargas diárias, né, de todas as alterações que porventura tiveram. Então, sou muito a favor dessa medida provisória. Acredito que dá para corrigir algumas coisas a nível de emenda, lá no Congresso Nacional ainda, para que ela saia com um textinho mais adequado ainda, né? Mas também entendo a realidade, aqui eu falo pelo interior do Amazonas, de muitos colegas que vão ter um duro caminho aí para conseguir se adaptar a mais essa interação legislativa, porque, como eu disse, a maioria tem outras especialidades que também não deixaram de ter atualizações para se adequar.
né? Do Eu acho CISC. tão grande isso, né? Uma vez eu ouvi, entrevistei uma titular de cartório aí do Amazonas para falar de atendimento. E a gente está aqui no sul, eu estou numa região metropolitana, próxima de grandes cartórios, e eu perguntei como é que era, quando era um bom atendimento lá. Ela disse, olha, quando a família anda 2 dias de barco e chega no meu cartório com aquele bebê, eu ofereço leite e bolachinhas, porque eles devem estar exaustos. Quando eu ouvi aquilo, aí a gente vê, às vezes, as grandes discussões, né, sobre tecnologia, sobre LGPD, agora a medida provisória, as coisas sendo tomadas para impactar um nicho não, tem que acontecer, tem razão, mas essa análise de impacto da realidade de todo o país, e o nosso país é muito grande, tem uma Juliana não diferença. me, Juliana não me deixa mentir. Aqui no Amazonas, a gente tem uma preocupação muito grande ainda, que temos mães de 18, 19 anos sem registro de nascimento, que agora, inclusive essa semana, né, tem uma situação que ela não consegue ter alta, que ela teve um bebê, porque ela mesma não tem registro de nascimento. Então ela está lá com o bebê preso na maternidade. Né? Então são situações que, se eu não tivesse que estar me preocupando ainda com isso, eu não estou reclamando disso de maneira alguma, mas é uma situação que Mas é a está realidade do muito... nosso país, É né? uma realidade que ainda não foi superada para uma outra realidade que está muito díspare disso, né? E a gente tem que avançar de qualquer forma. Né? Então, às vezes, a gente está correndo atrás da tecnologia, que, de novo, é algo muito bom, mas nem todo o país conseguiu ainda com o passivo de todo o resto que já existia para ser cumprido. E é por conta disso que aqui, em muitos lugares, principalmente no interior também, a gente percebe que muitas leis em nível federal não têm seu objetivo alcançado, sabe? Então, por exemplo, o Código de Trânsito, Estatuto da Criança e Adolescente, Lei do Parcelamento do Solo, são coisas que não se adequaram à realidade daqui, então simplesmente ignoraram em muitos locais. Não fez efeito, não surtiu efeito. Ah, mas E e isso não impacta, doutor? Por exemplo, se uma empresa daqui precisa, ou um cartório aqui de Porto Alegre, precisa de um registro lá do Amazonas, eu vou entrar, né, na SERP, vou buscar essa informação, e aí aquela impressão, porque se virou nacional, todo mundo tem a impressão, tem a expectativa que é de que vai instantâneo, funcionar, que é inclusive, né? instantâneo, né? Todo mundo quer tudo instantâneo, né? E, infelizmente, muito provavelmente, não vai ser todo o cartório que vai conseguir atender isso nos prazos previstos na medida provisória, ou que vai estar integrado lá para uma visualização instantânea. E eu não falo só do Amazonas, né, mas o Nordeste tem muitas serventias com deficitárias nos seus interiores, até mesmo em Minas Gerais, não precisa ser tão aqui para cima, né, temos um interior com serventias muito deficitárias e todo o estado vai ter suas dificuldades, né, mas o que eu gostaria de compartilhar é justamente que há uma diferença gritante nas regiões do país, inclusive para cumprimento dessa legislação, que espero que de fato ela atinja o seu objetivo. Mas, por exemplo, o que me preocupa, tá? O cartório ali de Porto Alegre vai pedir a certidão lá para um cartório aqui do interior do Amazonas, interior do Pará, interior, sei lá, Tocantins. Não vai receber em 4 horas a certidão. Opa, corregedoria? Como assim não estou recebendo em 4 horas minha certidão? Porque não há uma compreensão muito clara das diferenças que existem nesses Até lugares. mesmo um fuso horário, né? Um fuso horário, inclusive, né? E eu percebo que boa parte dessa medida provisória foi, inclusive, extraída do Código de Normas de São Paulo. Muitas das coisas que estão previstas nessa medida provisória estão também lá no Código de Normas de São Paulo já há algum tempo, que também é uma outra realidade. Se a gente parar para pensar, São Paulo capital, lógico, também tem seu interior, mas São Paulo capital não é a mesma realidade que as outras capitais, para começar. E aí pensar no interior mais ainda. Grandes desafios, então, né? E a gente que lute para que a imagem dos cartórios não seja impactada, porque daí, se um cartório não atende bem, compromete a imagem de todos, porque a população não sabe diferenciar as especialidades, né? E diferenciar principalmente o seguinte, porque assim, não é o cartório, é uma situação cultural, social, política, econômica local. É Exatamente. toda uma estrutura muito diferente, né? Que talvez esse seja um dos meus maiores ressentimentos a nível nacional, que é justamente essa falta de tato
da diferença com o outro, né? Seja o outro meu vizinho, seja o outro que mora em outro estado, seja o outro que mora em outra condição, com outra condição financeira, um outro que é a mesma idade que eu, não tem registro de nascimento, um outro que é a mesma idade que eu, vive em palafitas em cima do rio, e você vai querer falar de regularização fundiária, é meio, meio irracional, meio ilógico falar disso, né? Lá de um cartório que tem internet a cada 2 dias, é muito complicado, né? Isso em todos os parâmetros, né? Mas até já me alonguei demais porque eu me empolguei. Mas, doutora Juliana, o que aconteceu dentro do cartório, do balcão para dentro, né? Para os líderes, o que eu faço para capacitar a equipe para tudo, gente? Tem uma medida provisória. Que dicas que tu nos daria para esses impactos? Porque me parece, né, pelo movimento também em tabelionatos de notas, do que aconteceu agora, do reconhecimento de firmas, que uma parte já vai ser também pelo meu Gov, enfim. Me parece que a gente está indo rapidamente para um novo nível e todo dia vai surgir, ou de tempos em tempos vão surgir desafios como esse. Ela só está apontando qual vai ser o nível do videogame. Como é que se treina? Como é que tu parou a equipe? Qual foi a tua experiência em relação a envolver toda a equipe nesse compromisso? Sim, eu só gostaria de antes de responder a tua pergunta, Sabrina, gostaria de fazer um adendo ao que o doutor Alan falou. Alan, né? Falou com relação à realidade do Norte. Que isto talvez muitos colegas, quem é aqui do Sul, do Sudeste, Centro-Oeste, não tem noção do que isso significa. Vou dar só um pequeno exemplo para vocês para situar. Em 2013, surge um provimento do CNJ permitindo o registro tardio de pessoas administrativamente nas serventias. Ou seja, pessoas adultas, ou para combater o subregistro. É considerado subregistro pessoas com mais de 2 anos de idade que não têm registro. De nascimento, gratuito, né? E aí surge esse provimento CNJ. Eu me lembro que eu fui a um congresso naquele ano, um Congresso Nacional do Registro Civil, do CONARCE, e eu fui dar um depoimento, quando eu vi eu estava chorando, porque eu disse, vocês não têm ideia a realidade do Amazonas, este provimento para o Sul, Sudeste, nada mudou, porque não tem índice de subregistro. No Norte, nós tínhamos filas na frente dos cartórios a partir do provimento 13 do CNJ, porque as pessoas queriam fazer registro, ou seja, tinha uma demanda reprimida de pessoas sem registro, que não tinham condições de contratar um advogado, fazer isso judicialmente e tal, que quando surge a possibilidade da desjudicialização, de fazer o registro tardio junto ao cartório, direto, tinha filas. Quem trabalhava na minha equipe, não só na minha, de outras registros civis, sabe do que eu estou falando. Isso tornou um clima tão tenso, assim, que do dia para a noite a gente tinha que atender uma demanda e tem que haver uma instrução, tu tem que ouvir testemunhas, tem que juntar negativas, não é algo assim. Registro. Tem a segurança, faz uma qualificação para ver se há possibilidade de registrar ou não. Então, isso é só um pequeno exemplo para mostrar a diferença da realidade do norte ao sul do país, né? Então, isso que o doutor Alan reporta sobre a internet, isso é fato. Aí não tem internet que funciona, a internet cai, é lenta, não carrega. Então, isso são realidades. Vejam, imagina só, hoje em dia tu tem um universo aberto. De qualquer lugar do Brasil, tu pode abrir matrículas de qualquer registro de imóveis e visualizar as matrículas na íntegra, né? Tu pode, via central, olhar todas as matrículas, página por página. Agora, para carregar isso, né? Tu precisa ter Primeiro, tem que estar tudo digitalizado, baixar, carregar, entende? Então, assim, precisa de uma internet que funcione, né? A gente percebe essas diferenças e eu aqui quero consignar o meu apoio para que o CNJ, para que o governo federal, para que o legislativo observe essas diferenças regionais. As condições, né? Para que seja implementado decentemente. Então, a gente tem que ter esse olhar cuidadoso
né? Todos nós temos como interesse dar acesso à dignidade, dar acesso ao usuário, ao serviço com urbanidade, eficiência, eficácia. Outra coisa que tem que ser dita também, e as serventias deficitárias, que não tem dinheiro para implementar isso. Como é que eu vou digitalizar o arquivo? Isso não é bem assim, isso custa caro. Então, assim, ó, nós temos que ser sensíveis a essas causas. Isso é a realidade. Muitos dizem assim, porque os registros, os cartórios, os tabelionatos são todos milionários. Todos ricos, né? Milionários. 80%, 90% das serventias são deficitárias no Brasil. Exatamente. Sabe? E aí o oficial tem que bancar toda aquela estrutura e não sobra. Então, assim, tem que fazer essa leitura, sabe? Voltou, deu uma bobeadinha, mas voltou. Exatamente, entender esse contexto, né? Olha, isso é uma realidade do Brasil. A gente tem que olhar isso de uma forma nua e crua e não tapar o sol com a peneira. Isso é fato. Uhum. Agora, voltando então à sua pergunta, Sabrina, no que tange a implementação da medida provisória. Então, estávamos nós nesse período entre Natal e Ano Novo, né? Tudo engatilhado, muitos funcionários de férias, né? Em plena pandemia, prazos dobrados dos títulos com prazos dobrados por força da pandemia, podendo usar o prazo dobrado, nem todos usavam, mas enfim, protocolo com prazo dobrado, tudo. Grávidas não podendo trabalhar porque a época, a legislação dizia que elas tinham casa, enfim, vejam as circunstâncias. Funcionários com Covid, tudo mais. Pá, surge a medida provisória 1085. E nessa medida provisória 1085 tem um artigo, que é o artigo 188, que prevê prazos extremamente exíguos. Títulos que antes tinham 30 dias para serem registrados, agora são registrados em 5 dias. Como, por exemplo, uma escritura pública de compra e venda. Nossa. 5 dias entre qualificar e registrar, né? Então, foi difícil. Primeiro, não teve vacatio legis, né? E aí, do dia para a noite, a gente teve que adaptar isso. Eu me lembro que eu, inclusive, estava com a minha família passando uns dias entre Natal e Ano Novo, eu tive que retornar para a base e vamos reestruturar tudo e chama todo mundo e vamos lá e estuda a medida provisória e atualiza e vê como é que é e chama a equipe e conscientiza todo mundo. Olha, é a medida provisória. Claro que internamente para a serventia, a gente percebe, até agora eu falava dos avanços para a sociedade. Prazos menores, a interoperabilidade, possibilidade de visualizar tudo digitalmente, protocolar títulos via e-protocolo, tudo, enfim, acessar certidões, né? Tudo isso. Agora, falando como gestora, não foi fácil. E assim, de repente, temos que chegar para a nossa equipe e dizer, olha, agora, pessoal, os prazos que eram 30 viraram 5, outros que eram 30 ou 60, que era o prazo dobrado ainda, viraram 10, mas são dias úteis. Eu disse, mas são dias úteis, então... Tentando animar. Do lado bom das coisas. Animar, mas foi absolutamente desafiador. E outra coisa, nestas horas a gente vê o que é o trabalho de equipe. Eu cheguei com o coração e disse, olha, o problema é este, nós temos que agora atender, isso não é um pedido, isso é uma ordem, nós temos uma norma, ela é de eficácia imediata, vamos lá. Então, como é que nós fizemos? Arregaçamos os braços, as mangas, né? E começamos a fazer hora extra. Nós abrimos às 7 da manhã para os funcionários e fechava às 6 da tarde. E, claro, o atendimento ao público é das 9 às 5, né? Aqui no Rio Grande do Sul, das 9 às 5. Porém, internamente, a gente trabalhava das 7 da manhã às 6 da tarde, ainda fazia hora extra em casa. Então, claro, nem todo mundo ficava todas essas horas. Uns vinham mais cedo, outros vinham mais tarde, outros faziam na hora do almoço, vão para casa, enfim. Todo mundo deu um pouquinho de si para esse processo. Mutirões nos sábados, inclusive agora, sábado, nós vamos fazer mais um mutirão, para conseguir dar a volta, vencer. E tu já conseguiu identificar quantos funcionários a mais na tua equipe tu vai ter que ter para poder... Porque em algum momento, né? Primeiro, agora tem um esforço para o avião sair, mas vai ter uma hora que
vai ter que virar normal porque os funcionários começam a entrar em sofrimento. É. Muita hora extra, Muita hora. sofrimento. Síndrome de burnout. O que dava para fazer, a gente, né, implementava. Contratei novos funcionários também. E outra coisa, não é a mão de obra para atividade notarial registral, não é uma mão de obra simples assim, né? Era muito densa, então tu precisa e aí dominar o sistema e ter toda essa preocupação, né, com as informações, enfim, tem uma técnica registral que tem que... Não dá para errar, né? Então, a gente não contrata como numa linha de produção de fábrica. Vou contratar mais 4 porque é produção. Não. Funciona assim, né? Mas agora eu vou dizer a parte boa, né? Houve um sofrimento disso. E a parte boa é que isso nos uniu mais, isso nos deixou mais integrados. Todas essas exigências nos exigiram mais de cada um de nós e nós demos a volta, entendeu? E conseguimos atender. Então, claro, tem dificuldades. Agora, por exemplo, março é um mês que o Brasil meio que volta de novo a andar, então tem mais volume de trabalho. Aí, de novo, né, dá uma balançada. E a gente chama, mas, né, vamos ver mais alguém, vamos... Enfim, então, assim, é difícil, porque nós tivemos que nos adaptar. Agora, para ver como as pessoas se adaptam e como nós nos adaptamos de uma forma rápida, né? Sempre foi um sonho meu atender num prazo exíguo, assim, né? E, de repente, com todas essas mudanças e tal, e aí foi, entendeu? E Às agora... vezes, quando a gente se coloca uma meta, né? Por isso a importância do plano de ação. Exato. Alan, o que tu esperava? Qual é o comportamento, né? Porque a gente, como líder, tem um sonho, assim, que as pessoas venham e nos digam o que eu posso fazer para te ajudar. Porque qual é a expectativa de um funcionário nesse ponto? Porque eu sempre vejo o lado do líder, né? O líder está cobrando, agora a doutora Juliana trouxe mais serviço. É uma lei, mas de um jeito ou de outro, quando eu, funcionário, entro em sofrimento, eu estou cansada e o processo não muda, eu começo a culpar, a tentar botar a culpa nos outros. Então, eu vou botar a culpa na minha líder direto, né? Não vou lá procurar o Bolsonaro que implementou a medida, eu vou naquele que eu vejo primeiro. E eu começo a entrar em conflito como funcionário. O que tu esperou dos teus funcionários, né? Ou qual é a palavra de sonho que a gente gostaria de ouvir de um funcionário no meio de uma crise dessas que a gente é responsável? É muito curioso, porque isso que a Juliana comentou do final do ano, porque a gente já estava num ritmo bom de trabalho, né, de evolução, e aí você fica naquela, vamos lá, gente, foguete não tem ré, vai lá, vai lá. E aí vem uma medida provisória dessa, meu Deus, gente, o foguete tá dando ré, gente, vamos fazer o foguete para frente de novo. E cria todo um... Lógico, né? Assusta, num primeiro momento, uma implementação dessa. E ao mesmo tempo que eu preferiria que viesse numa lei com vacácio legis, eu acho que se não tivesse vindo por medida provisória, nunca teria vindo lei. Porque ia ficar tanto tempo enrolando para sair isso que não sairia. Então, foi um mal meio que necessário. Ó, vai ser assim, vão engolir, e agora a gente vai ajustar com o tempo que tiver lá no Congresso. Quanto aos funcionários, eu acho que é muito importante, tanto como gestor, como quanto funcionário, a gente conseguir falar a mesma língua a partir do momento que eles compreendem o que você quer e o que você espera deles. Porque, por exemplo, o que eu esperava deles, se eu não falar isso para eles, fica muito difícil. Sim. Não tem como... O óbvio não é óbvio, né? Não é óbvio. Diga com clareza. E isso a gente percebe por palavras, por gestos, que todo mundo interpreta de uma forma ou outra. É aquela questão lá do dormiu de calça jeans, né? Você acha que a pessoa está de mal contigo, mas só chegou no cartório e não disse bom dia. Então, é necessário um treinamento nesse sentido. Porque, olha, gente, mudou isso. A partir de agora, vamos ter que nos adaptar assim, assado, vamos ter que reduzir prazos. Eu espero de vocês isso e isso. Eu espero de vocês o engajamento, eu espero de vocês a compreensão de que eu também estou nesse processo aprendendo,
porque eu não esperava uma medida provisória nesse sentido, então eu ainda não sei tudo sobre ela, que pode ser que venha alguma alteração no caminho ou eu perceba que colegas tiveram uma ideia melhor, né? Então, assim, Confia em mim. confia, vamos lá, assim, a gente tá junto no barco, né? E então, eu até agora tenho uma contratação justamente de uma funcionária que está ficando nessa parte administrativa de gestão, justamente para ver o que pode melhorar, o que pode otimizar em cada processo, porque eu reconheço que a gente não tem uma visão ampla. A gente queria ter, mas a gente não consegue ver tudo, sentir tudo, porque tem coisas que somente o funcionário sabe, ou somente ele sente, e que se ele não passa para a gente, fica muito complicado você mudar alguma coisa. E eu prefiro que tenham essa transparência comigo, justamente porque não queremos funcionários com fadiga, com depressão, com estresse no trabalho, por conta de mudanças que eles mesmos esperavam e a gente não sabia. Ou que a gente até poderia ter proporcionado, inclusive. Né? Então, algo que eu prezo muito, né, com os meus funcionários, além, logicamente, dessa dedicação e o espírito de equipe, é justamente essa transparência no feedback. Olha, se você percebe algo que poderia ser melhor, me fala. Eu não consigo ver tudo. E às vezes, eu lembro porque eu também já fui funcionário, já trabalhei, né, em cartório há muito tempo. Tem coisas que às vezes você tem que fazer, mas você não percebe que ali no fazendo, que é o funcionário que está fazendo, poderia ser de outra forma. Podia ser né? melhor, né? Mas O brainstorm, assim, que poderia vir deles também. Então, eu prezo muito por isso. E eu admiro muito isso nos meus funcionários, porque eles têm isso comigo. Eles vêm falar, olha, não daria para fazer assim? Porque desse jeito não ficou legal, ou não está sendo muito rápido, ou não está sendo otimista, não está sendo, sei lá, enfim, né? Não está atendendo ao que você esperava disso. E aí você cria um engajamento, algo muito legal, que não é impositivo, né? Não sou eu que estou ordenando que vocês façam assim. Não, vamos juntos buscar, eu vou construir, né? eu vou Construir dar uma as solução. coordenadas, né, do que eu acredito que seja o melhor nesse momento, mas vamos construindo, vamos modelando, vamos alterando, e pelo amor de Deus, tenham paciência, né, que eu também, né, sou humano, aprendiz, errante, e estamos todos aí nesse processo para melhorar o cartório, que tem uma função social. Né? A gente tem que entregar algo para a sociedade, mas para a gente entregar um produto de qualidade, a gente tem que ter dentro uma organização interna suficientemente boa para isso. Né? Uma matéria-prima de qualidade. Né? Eu até, se me permitem, durante anos, os cartórios tinham um estigma de ser um lugar feio, velho, mofo, de gente mal-humorada, que só fazia exigências desnecessárias e burocráticas. Tudo demora. E demora e tal, né? Então, nós temos esse desafio, é nosso desafio, nós, notários e registradores, mostrar à sociedade que nós queremos trabalhar, nós temos uma equipe capacitada, nós oferecemos condições, um ambiente aprazível, onde a pessoa é bem tratada, bem atendida, onde tudo é esclarecido a ela, o que deve ser feito, o que falta. Não é chegar com a nota e dizer, está aqui a nota. Não, olha, esse aqui o senhor vai lá na prefeitura, faz não sei o quê, aqui o senhor tem que ir lá atualizar junto ao INCRA, esse aqui faz assim, a partilha tem que fazer isso. Acolher o problema do cliente, né? Porque hoje envolvê-lo... A gente fala muito em ética do cuidado. Entende? Nós temos que ter essa ética de cuidar, de zelar, não só profissionalmente na família também, né? Nos amigos também, mas especialmente agora falando aqui da nossa atividade notarial e registral, nós temos que ter este cuidado com o nosso cliente, com o nosso usuário. Nós temos o compromisso, dever da desburocratização. As normas da Consolidação Normativa do Rio Grande do Sul já falam isso. Já tem previsto artigo com isso, falando da desburocratização. Agora, a medida provisória vem nesse sentido, falando da desburocratização, falando da possibilidade de que o registrador tem mais autonomia, mesmo que não haja uma especialidade completa do imóvel, a especialidade objetiva, ou seja, a descrição completa deste imóvel, ele ainda assim vai poder abrir uma matrícula, ele ainda assim vai dar continuidade, não se faz, mas nós aqui temos livros de transcrições, os livrões, né? Então não se faz mais registros e averbações dos livrões.
tem que abrir matrícula. Mas às vezes aquele imóvel não tinha especialidade nenhuma, só dizia lá que tinha tantos metros e deu, e não falava os lindeiros, mal falava quem eram os lindeiros, o que dirá a descrição das metragens, né, perimetrais, dos ângulos, que isso, ângulos, né? Então, quem é o azimuth? E aí isso travava, porque nos exigia uma retificação prévia deste imóvel, para depois poder registrar a partilha e assim por diante. Então, agora a medida provisória nos traz alternativas para que a gente possa receber essa partilha. E possa, mesmo que não haja uma especialização objetiva completa do imóvel, ou seja, uma descrição perfeita, como nós estudamos a vida inteira, que assim deve ser, né, a abertura da matrícula, ainda assim nós vamos poder praticar o ato. Então, percebam, a qualificação, agora uma dica para quem qualifica títulos. Essa medida provisória, em outras palavras, nos diz assim: nós queremos que o título ande, nós queremos que o registro saia, nós queremos que se impugne menos, né? Então, dentro do possível, obviamente, respeitando os requisitos legais, mas o espírito da lei é este. O espírito da lei é atender um clamor da sociedade, um clamor da economia, do mercado, que precisa, a economia, o mercado financeiro depende do registro de imóveis, por exemplo, né? Para girar. Por que no auge da pandemia ali, 10 dias depois, o CNJ, através da Corregedoria Geral de Justiça, diz que os serviços registrais e notariais são essenciais? Porque para o mercado. Como é que nós vamos fazer garantias? Como é que os bancos vão dar crédito? Como é que vai se vender, comprar imóvel para pagar contas, se não for registrar, se não for lavrar instrumentos, se não for reconhecer firme e assim por diante? Então, nós fazemos parte da essência do sistema jurídico. Nós damos credibilidade a esse serviço. Então, é nosso dever fazer isso de uma forma célere, ágil, e nós temos que conscientizar os registradores, os notários, os nossos prepostos, de que nós precisamos agilizar no intuito assim, óbvio, sempre vamos seguir os requisitos legais, mas, na medida do possível, tocar, né? Tocar o registro, impugnar menos. A norma nos dá mais amparo para isso, né? Então, isso é importante ter essa virada de chave, assim, né? De que esse é o espírito. E outro, que é um caminho sem volta, é essa virtualização. Essas informações são todas, às vezes, até a gente, né, a equipe, assim, alguns ficam, poxa, mas como? Agora é tudo digital e protocolo, mas né, como é que vai funcionar isso? E tudo virtual, digital, cadê o papel? Onde é que a gente assina, né? Temos esse apego, eu tenho muito esse apego, né? Todos nós temos, né? E é uma realidade, é a nova realidade. Temos que nos adaptar. Isso exatamente. Não... Então, agora, é só com essa... Eu acho que exige muito conhecimento para que a gente tenha segurança. Então, estudar sempre, né? Para que eu possa me tornar mais criativo e seguro. Eu vejo que muitos conhecimentos fracionados, se eu conecto, eu tenho capacidade de criar uma solução jurídica. E essa flexibilidade, essa segurança que a gente precisa trazer para dentro da realidade dos cartórios sobre a importância de estudar sempre. Porque nada se cria, tudo a gente inventa a partir de uma nova conexão de conhecimento. E as tecnologias, elas estão fazendo isso com a gente, né? A gente está precisando se adaptar. A gente vai precisar agilizar, e para agilizar, eu vou ter que mudar a condição de fazer e quebrar os paradigmas anteriores. A gente ainda é muito apegado, eu também. Eu preciso imprimir, às vezes, uma coisa para ir rascunhando, porque eu não posso, eu gosto desse jeito para poder estudar, por exemplo, né? Mas a gente... a curva da mudança, para mim, é uma coisa muito importante, assim, a gente não capotar na curva. Existe um desafio e quanto mais rápido eu caio e levanto, mais na frente eu tô. E quanto menos eu sofro, para mim é que nem injeção. A gente tem que tomar uma injeção.
Se eu enrijecer o meu braço, vai ficar doendo dias. Se eu deixar o meu braço leve, a injeção vai rápido e não fica dolorosa, né? Aí eu não fico me lembrando dela por muito tempo. E as mudanças com as equipes, elas precisam acontecer, bem como vocês disseram, né? Ó, gente, nós vamos ter que viver isso. Vai doer, vai, mas nós vamos passar e a gente vai ficar melhor com isso. Esse envolvimento, né? Eu diria até que essa medida provisória ela tem uma conotação disruptiva, né? Algo novo. Assim, ela introduz uma nova forma de fazer o registro, né? Com esse serviço que a ONR está fazendo, com o serviço da nossa SERP, né? Do Sistema Eletrônico Nacional, com essas facilitações, vamos dizer assim, bom, aí tem mil meandros, né, de coisas que foram mudadas, desde que não é mais necessário pagar os emolumentos já na entrada, se não quiser, pode pagar num outro momento, mas isso, quem tem pressa no título não é uma boa medida, porque acaba postergando um pouquinho o título, né? Porque abre um prazo depois para ele pagar e aí depois volta o prazo para registro. Mas, enfim, tem tantas inovações aqui. Na retificação, agora diz que aquele ocupante não pode mais ser considerado lindeiro, mas há soluções ali que a gente pode interpretar, né? Se preencher os requisitos da usucapião, ele poderá, enfim, pode ser. Então, tem tanta inovação. Se tu me permite, Sabrina, eu gostaria de fazer um convite aqui, Claro. porque nós temos uma grande parceria entre o Cartório Flix e a Fundação Enori, que a Enori é a Escola de Notários e Registradores do Rio Grande do Sul. É uma fundação. Nós temos como objetivo ensinar, como objetivo atualizar. Tá funcionando. Foi só um... Então, a Enori está fazendo um curso de 10 horas, não sei se é 8, 9 ou 10 horas, está finalizando a gravação, sobre aspectos práticos da medida provisória 1085. Ponto a ponto, os artigos da medida provisória. Então, eu convido quem tiver interesse que entre na plataforma, entre nas redes sociais, Fundação Enori, Enori quer dizer Escola de Notários, para ver dessa possibilidade desse curso. Nós vamos lançar outros cursos também e convidar também que quem nos assiste acesse a plataforma do Cartório Flix, que é maravilhosa, né? Que tem tantas trilhas maravilhosas. Olha, a minha equipe já viu sobre a LGPD, todos eles assistiram a trilha da LGPD, e inclusive sai um termo depois, né? O próprio imprime para criar o dossiê. E que está ciente das recomendações e tal da LGPD. Tem atendimento, tem trilha sobre atendimento ao balcão, sobre gestão, que são tão importantes para nós, né? Essas dicas de gestão, não é fácil gerir, né? A gente acha, e logo que eu assumi uma serventia, a gente acha assim, não, eu estou por dentro da atividade notarial, registral, do conhecimento jurídico. Depois que eu passei do concurso, e depois disso... Falta uma bagagem contábil, uma bagagem de gestão administrativa, gestão de pessoas. Isso a gente não tem na faculdade. Isso a gente informática. Não, né? De informática. Então, assim, são realidades que só a vivência nos mostra, né? E o Cartório Flix vem aí na veia, dando dicas de como fazer isso. Então, eu gostaria de reforçar esse convite e dizer também que assistam às lives também da Fundação Enori e vejam os cursos que nós estamos lançando lá sobre regularização urbana. Vai sair um sobre a consolidação normativa e a desjudicialização dos atos, outro sobre a medida provisória. Então, enfim, tem muita novidade por aí, né? E nós queremos unir o país, né, em conhecimento. Eu acho, doutor Alan, que essa deficiência que a gente está sentindo agora pode ser uma grande oportunidade de o CNJ olhar para o nosso país como um todo e poder sanar essas deficiências que existem nessas regiões e atender, né? A gente traçou uma meta, eles impuseram uma meta. Num momento pode ser algo ruim, mas quem sabe eles vão olhar com mais atenção agora onde não está funcionando e tratar pontualmente
esses casos, né? Para a gente encerrar, quero te ouvir, para a gente poder finalizar, porque podia ficar aqui ouvindo vocês muito tempo. Então, seria o sonho, né? O ideal, de fato, que a gente tivesse essa compreensão das diferenças existentes em cada região. Eu não sei se seria tão otimista nesse ponto quanto ao CNJ, porque isso me parece que caberia a cada corregedoria fiscalizar dentro da sua realidade de uma maneira diferente ou não, né? E porque, inclusive, né, pensem que as normas do CIRC, do INSS, 24 horas para lançar registros lá, gente, isso tem lugares que penam para conseguir fazer isso. E aí as corregedorias, alguns lugares, inclusive, e aí depois foi regulamentado, logicamente, né? Mas há a questão de aumentar o prazo para isso, porque de fato não é uma situação muito uniforme. Para finalizar a minha fala, eu gostaria de novamente, né, trazer essa situação do Amazonas ou do Norte, porque eu tenho um carinho muito grande, né? O meu ciúme pelo Amazonas, e eu percebo que, infelizmente, a gente tem um preconceito a nível nacional muito grande sobre o que é o Amazonas, sobre o que existe no Amazonas, sobre como são as pessoas no Amazonas, e é isso, logicamente, no Nordeste também é a mesma situação, enfim, outras regiões, mas agora o meu lugar de fala é aqui, né? Justamente no ponto que a gente tocou, dessa necessária paciência ou compreensão do que difere, né? É muito complicado a gente julgar uma realidade que a gente não vive. É uma realidade que não está nem perto daquilo que a gente imagina que existe. Então, por exemplo, Manaus é uma cidade enorme. A maioria das pessoas não tem nem noção do tamanho de Manaus, né? Manaus tem 2,5 milhões de habitantes, gente. É uma cidade enorme. Você fala com qualquer lugar. Não, porque Manaus deve ser ir de barco para todo lugar, deve ser só índio para lá e para cá, deve ser oca. Gente, é uma super cidade aqui do norte, né? É uma cidade muito grande. A gente vê muitas críticas com a Zona Franca e as pessoas não fazem ideia do quanto isso é importante para a região. A gente tem muita crítica, porque as pessoas só não trabalham porque não querem. Gente, eu estava em Chapecó agora final de semana, em que sobra vaga, estão correndo atrás de gente, estão procurando gente para trabalhar. Aqui é o contrário, tem muita gente sem trabalhar porque não tem essa demanda, né? A demanda existe, mas me refiro, não existe essas oportunidades que existem em alguns lugares. Então, as diferenças sociais, econômicas, de dizer que só engravida quem quer, que só tem filho quem quiser, que só não estuda quem não quiser. Imagina como que ficou o ensino à distância aqui no Amazonas nesse período. As pessoas, muitas naturalizaram, agora, estou estudando faculdade, mas aqui no Amazonas isso não é uma realidade tão presente nos interiores. Aqui em Manaus, ok. Mas no interior, você acha que as pessoas tiveram a oportunidade de continuar? Já era difícil antes estarem estudando. Dificultou muito. E a gente foi alguns passos para trás, cambalhotando, e a gente tem que voltar agora alguns passos para frente, à medida que se exige que a gente corra para frente. Né? E a gente está tentando se recuperar aí de uma pandemia que, de fato, infelizmente, trouxe muitos retrocessos. A gente trouxe casos alarmantes de violência doméstica, de abuso sexual de adolescentes, enfim. É toda uma problemática que em algumas regiões a gente não vê tanto, mas não quer dizer que não existe. Né? Não dá... eu me entristeço muito, assim, muito, muito, muito mesmo, com aquele positivismo tóxico, sabe? Todo mundo vai conseguir o que quiser, se quiser. Depende qual é o teu ponto de partida, né? Qual é o teu ponto de referência. Porque... De que base, né? Que tu sai... amanhã eu vou entrevistar mais uma cidadã para tirar registro de nascimento com 20 anos. Então ela está 20 anos atrasada nesse ponto de partida de ela conseguir tudo que ela quiser na vida, de tudo que ela conseguir no mundo, nas mesmas condições de oportunidade de quem saiu da maternidade com uma certidão de nascimento. Né? Não é tão simples. Até semana passada eu até me emocionei que um desses registros tardios que eu fiz de uma adolescente, mulher de 18 anos, ela falou que o sonho dela era ser professora.
mas ela não sabia nem ler e escrever com 18 anos, porque ela nunca pôde ir à escola, porque ela não tinha certidão de nascimento. E aquilo me mexeu tanto comigo, porque ela está 18 anos atrasada num sonho, né? Coisa que a gente corre a vida inteira atrás, com oportunidade de estudo, oportunidade, a gente não percebe que são oportunidades, né? A gente acha que é tudo merecimento, né? Eu merecia, eu merecia, eu merecia. Nem sempre é assim, né? Então, e da mesma forma, né? Essa medida provisória, como a Juliana também comentou, a gente quer cumprir. A gente vai fazer o máximo que der para cumprir. Mas nem sempre é possível a gente... Porque o máximo de alguns lugares não é o mesmo máximo de outros lugares. E infelizmente a gente anda a passos diferentes, a marchas diferentes, a numa velocidade muito diferente. Tá? Eu agradeço muito a oportunidade, a honra de estar aqui com vocês, né, que são queridíssimas a minha pessoa. Esse momento de fala aqui é muito importante para mim também. Nossa, Obrigado. que lindo, que lindo. Fica tão pequeno quando a gente vê, às vezes, uma disputa entre uma corregedoria questionando, ah, mas o cartório pode fazer sim, são todos... Essa propaganda que se faz, que os cartórios são ricos, os salários de 100 mil. Eu mesmo aqui no Sul fiz um estudo, né? A renda média de um salário, a produtividade de um cartório aqui no Rio Grande do Sul, a média é 100 mil, mas daí as despesas e todos os impostos, não sei o quê. A média de todo o Rio Grande do Sul, que é um estado, né, bem sucedido, é 24 mil de salário. Então é uma propaganda enganosa quando se fala que são todos ricos, né? E nós estamos falando de média de estado. Nós temos aqui mais de 700 serventias. Então, E as é pessoas não... importante... Oi? Perdão, deixa eu te interromper, mas as Claro. pessoas não têm noção do quanto custam as coisas. Elas não fazem ideia de Exatamente. quanto custa um servidor. Um computador Exatamente. completo, licenciado, um scanner de qualidade com velocidade, né? Gente, é tudo muito caro. É muito Exatamente. caro mesmo. Ah, mas eu vi algo baratinho na internet. Gente, eu comprei já coisas baratinhas na internet. Em um mês Não pode, estragaram, né? porque a Porque a demanda do LGPD... cartório é muito grande. Não é tão fácil assim, né? Um scanner. Um scanner aí, eu tenho um scanner de R$ 1.000 na internet, mas ele não dá conta do cartório. Dependendo da demanda, né? Mas ele não dá conta, estragou. Tinha que comprar o de 4, 5 para dar um fôlego. Vazão. Então é toda uma demanda que as pessoas também não conhecem, né? Uma situação que foge do conhecimento, do senso comum, né? Exatamente. E que a gente só pode mostrar quando discutir, como a gente está fazendo agora aqui, trazer a consciência, né? E não como uma forma de justificar, mas mostrar Exatamente. o lado positivo das coisas e o quão trabalhoso é mudar uma realidade para que a gente siga atendendo bem e crescendo, porque eu acredito muito, e a missão minha, com o sonho que virou realidade, que é a Cartório Flix, mudar a realidade e mostrar o quão importante e que os cartórios são um dos pilares de sustentação do nosso país, né? Sem essa confiança, sem essa credibilidade, essa prevenção, sem contar com o que a Noreg nos traz naquela cartilha maravilhosa dos cartórios em números. Quando a gente vê que um cartório economiza para o país 6 bilhões ao ano, só tirando do serviço do judiciário e executando com essa agilidade toda, é de ter muito orgulho de se trabalhar com esse mercado. Executando com muita segurança jurídica, né? Então Com é muito estudo. Exatamente. Gente, eu quero agradecer. Podia ficar muito tempo falando com vocês. Espero que a gente tenha outras oportunidades como essa de trazer e de compartilhar esse conhecimento. E nos vemos em breve. Não esqueçam, Amazonas, a Cartório Flix é parceira da Fundação Enore. Existem todos os benefícios, os mesmos que estão aqui no Rio Grande do Sul, aí para vocês. Tem muito curso sobre gestão do tempo e produtividade, liderança inspiradora, planejamento orçamentário, planejamento estratégico, e os técnicos também estão todos lá, grafodocumentoscopia. Tudo isso faz com que as mentes se espichem, que a gente pense fora da caixa e prepare cada vez mais os funcionários para entregarem com muita agilidade,
Fica aqui o convite, mandem dicas de que cursos vocês gostariam que tivessem lá na Cartório Flix. Uma dor que vocês tenham no atendimento, uma dor que vocês tenham na rotina, tragam para que a gente possa modular cada vez mais conhecimento para vocês. Certo? Eu queria só comentar uma coisa para quem nos assiste. Há muitos anos atrás, quando eu era registradora lá em Manaus, eu registrei um senhor com 84 anos de idade. Registro de nascimento, 84 anos de idade. Ele viveu à margem do sistema. Ele não podia ir ao hospital, porque ele não tinha CPF, ele não tinha aposentadoria, ele não tinha nenhum acesso à política pública alguma. Então, vejam, isso é uma coisa que parece assim... Quem mora em outros estados nem acredita que isso pode ser verdade. E é, né? Então, isso mostra o quanto o registro civil, o quanto o registro de imóveis, o notas, o protesto, dão acesso à dignidade da pessoa humana. Né? Também ao regularizar imóveis informais, né? Nós damos a dignidade a essa pessoa, ela tem um título de propriedade, algo que era sonhado por 30, 40 anos que nunca teve. Então, assim, há um trabalho, um cuidado muito grande na execução do nosso trabalho, no intuito de realmente fazer aquilo que a Constituição tem como fundamento, que é dar a dignidade da pessoa humana. Né? Então, e nesse espírito que a gente tenta sempre ensinar e também repassar isso para a nossa equipe, da responsabilidade que a gente tem, do nosso trabalho, do que isso representa, o cuidado que a gente tem que ter ao praticar o ato, porque nós estamos falando de registro de nascimento, casamento, óbito, nós estamos de vidas, né? Vidas. Falando de casamento, nós estamos falando, enfim, né? Olha a importância do tabelionato de notas, hoje em dia com tantos atos desjudicializados, né? Então, romper com essa ideia de que isso é uma coisa só do Brasil, que isso é recente, desde os escribas, desde muito antes de Jesus Cristo, já havia o serviço do escriba que ouvia, interpretava e dava a redação técnica à vontade do particular. Então, isso é secular, milenar, a nossa origem, né? Então, que isso seja difundida a importância da nossa atividade e o compromisso que nós temos com o conhecimento, né? Então, eu quero agradecer aqui o convite, eu me senti muito honrada de estar aqui hoje. E, Sabrina, muito obrigada pelo convite, eu te admiro imensamente. Tu és uma Igualmente. empreendedora e professora. E, Alan, que prazer estar aqui contigo, te ouvir, né? E nós podemos falar do nosso Amazonas e do nosso Rio Grande do Sul e do Brasil inteiro. Come um peixe lambaqui por mim, por favor. Com certeza. As musiquinhas do Boi Caprichoso, que eu amo de coração. Tá? E vamos ver se a gente se encontra aí, se Deus quiser, no futuro próximo. Tá? Gente, espero. Tá bom. Um beijão, uma boa noite para vocês, que seja um ano de vitórias para todo mundo que nos assistiu e para a atividade notarial e registral. Amém. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Obrigada a todos que nos assistiram aí pela paciência. Plena terça-feira à noite. Obrigada.